Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia, que olha, hoje vai ser um bocado sobre tecnologia, inacreditavelmente. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube no Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, de que vamos falar hoje? Vamos falar de tudo, de um monte de coisas, mas vamos falar de Gordon Moore também. Olha, esse mundo digital no qual a gente vive, que agora tem inteligência artificial se espalhando loucamente por toda parte, não existiria sem Gordon Moore. Então vem com a gente. Cora Rona, a gente aqui, tipo, é o último, né, Cora? Pessoas, vocês que estão assistindo ao programa, vendo, olhem bem para o nosso look aqui, porque é o último Pedro e Cora nas nossas casas. Pois é. Agora vamos nos encontrar semanalmente para gravar os programas no estúdio do Meio, com cenário próprio. Temos um cenário que foi feito só para nós. Uhum. Eu estou me sentindo tão importante. De vez em quando, evidentemente, nós vamos viajar, né, Cora? Mas quando a gente viajar, um faz remoto e o outro vai no estúdio. Claro. Não, olha que vocês prestem atenção, porque é um momento histórico. É muito importante. Nós teremos o nosso próprio estúdio. Então, isso vai ser no programa de quinta-feira, né? Vai ser no programa de quinta-feira. Então, tem vantagens, mas tem algumas desvantagens. Gatos não tem mais. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem. A gente pode botar uns gatinhos de desenho animado, assim, de vez em quando, passando pela... Olha, nós não teremos mais incidentes com computador sendo derrubado pela gatanhada. Nós não teremos mais as interrupções do Pessoa. Pois é, eu disse, temos vantagens e desvantagens. Há perdas que serão sentidas, tenho certeza. Mas essas perdas calham também de ser vantagens. Tenho dúvidas, Cora, tenho dúvidas. Mas, Cora, na sexta-feira, morreu aos 94 anos, em sua casa, no Havaí, Gordon Moore. E Gordon Moore foi dessas figuras aberrantemente importantes na história da tecnologia digital, a ponto de... Ele é uma daquelas raras figuras que, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Exatamente. Ou a gente estaria aqui em circunstâncias muito distintas. O Vale do Silício, com esse nome, não existiria sem Bob Noyce e Gordon Moore, que são os dois... O Moore era químico, e foram os dois que olharam para a ideia das bolachas de silício puro e falaram: aqueles transistores grandões, a gente consegue fazer esse troço em miniatura aqui. E se a gente consegue fazer esse troço em miniatura aqui, isso quer dizer que a gente consegue fazer com que os computadores sejam muito menores, porque os computadores ocupavam salas inteiras, né? E por conta disso, o silício é um semimetal, né? Tem uma estrutura muito parecida com carbono, mas ele tem uma característica... Silício, tipo, tem na areia da praia, né? É um dos elementos mais abundantes no planeta. Tem silício por toda parte, silício é muito barato, só que você tem que fazer um silício puro. E ele tem uma característica que é o seguinte: ele é um formidável condutor de eletricidade e ele é um formidável bloqueador de eletricidade. Então você pode escolher se você vai deixar a eletricidade passar ou se você vai fazer com que a eletricidade não passe. E nisso, é por isso que a gente chama ele de um semicondutor, e é assim que você consegue fazer com que aqueles zeros e uns sejam ligados e desligados, ligados e desligados, ligados e desligados.
E a alma, o coração do computador, do microcomputador, é isso. Eles fundaram a Intel, que é a primeira empresa criada essencialmente para produzir microchips, e se não fosse a Intel, o Vale do que fica no Vale do Silício, evidentemente, o Vale do Silício não se chamaria Vale do Silício. É impressionante, é uma daquelas figuras que os americanos gostam de chamar de larger than life. É isso. É maior do que a vida, né? Ele é gigante. Gigante. E ele se tornou conhecido, a gente tem que falar da Lei Moore, né, Cora? Sim. Porque a gente passou nossas carreiras como jornalistas de tecnologia falando de vez em quando da Lei Moore. Porque você tem que ficar repetindo para as pessoas introjetarem como é que esse troço funciona. A ideia, a Lei Moore, ele falou daquilo que se tornaria a Lei Moore pela primeira vez em 1964. O homem não tinha ido à Lua ainda. E o que a Lei Moore, em essência, diz é o seguinte, você vai conseguir, a cada 2 anos, dobrar o número de transistores que você põe no microchip. E ainda assim o preço dos computadores cairá pela metade. Ou seja, ele previa que o poder de um computador ia dobrar a cada 2 anos, enquanto que o preço do computador, porque eles iam ficar cada vez mais populares conforme fossem sendo feitos em maior escala, iam cair pela metade. E a gente sente isso, a gente percebe isso ainda hoje, né? Essa coisa de os troços estão cada vez mais sofisticados e sempre barateia, né? Sempre barateia. Olha, daqui a pouco a gente vai ganhar dinheiro para levar um cacareco eletrônico. Bem, o Moore dizia que tinha limite e que em algum momento esse limite ia ser encontrado, Sim. que é um limite físico. É só que a gente não bateu no limite, ainda está dando para miniaturizar microchip, né? Não, e você vê como ficou barato, como essa lei é verdadeira, porque eram coisas estupidamente caras no começo. E hoje você compra, sei lá, qualquer coisa que vem da China, do Alibaba, é mais barato do que um selo de correio, que sei eu, não se produz numa escala. Você compra coisa com microchip por R$5, por R$10. Por menos. Tem coisa tipo... Outro dia eu comprei... Aqueles cartõezinhos que cantam, né? Isso. Tem um microchip ali. Pois é. O termômetro digital desses que a gente... queimou o meu, vou lá e compro na farmácia outro. Cartão de crédito. Cartão de crédito vem com microchip. Aquele SIM que a gente bota nos nossos celulares tem microchip. Microchip está em toda parte. E foi esse cara que morreu. Quer dizer, animais. A gente está botando microchip até subcutâneo em animal para que a gente não os perca, né? A gente está tem na coleira e tem os subcutâneos. Tem o chip, que parece um arrozinho, e você chipa o teu animal. Ou você mesmo, né, Cora? Ou você mesmo. Engraçado, essa mania, eu acho que baixou um pouco, né? Teve um momento, há alguns anos, que tinha um monte de malucos se implantando chips, porque eles achavam que ia ser muito prático abrir a porta sem chave, sem encostar a mão. Mas isso eu acho que eu não tenho visto falar disso muito ultimamente, não. Porque também o reconhecimento pela digital, pela íris, por reconhecimento de rosto, né? Essas tecnologias todas biométricas, eu acho que meio que substituíram uma ideia maluca das pessoas Sim. começarem a andar com microchip por aí, né? Microchip com identidade. Tornou-se desnecessário por conta da inteligência artificial. Agora, o Vitor, meu sócio,
e meu chefe, né? Porque eu sei eu do meio, nosso chefe. O Vitor sempre faz um comentário que é inteiramente verdade. Às vezes tem aquelas tecnologias que são muito caras, tudo mais, quando estão em software. Então, sempre que você vai fazer uma coisa, você precisa programar tudo mais. E aí, de repente, aquela tecnologia se torna baratíssima. É porque o uso se tornou tão popular que as pessoas chipam. Entendeu? Sei lá, sensor de tempo. Você precisa fazer uma máquina grande que meça a qualidade do ar. E aí os sensores de qualidade do ar são sempre muito caros, tudo mais, que é uma máquina com um bando de coisas junto em um software dentro, até que, de repente, de um dia para o outro, você entra no AliExpress e tem um monte vendido por R$10. É porque todas as funções que estavam em várias coisas ao mesmo tempo foram chipadas, ou seja, todas aquelas funções foram concentradas no único microchip. Você faz 1 milhão e vende por R$10 o aparelho, porque o aparelho ficou muito simples. Então, muitas dessas coisas que a gente está vendo barateando o tempo todo, sabe, fechadura digital, lâmpada inteligente, por que essas coisas, de repente, custavam R$500 e, de repente, passam a custar R$50? Porque você chipou. Porque você deu escala para aquele troço que tem que ter um Wi-Fi, tem que ter um Bluetooth, tem que ter umas informações ali sobre como que o seu aplicativo vai falar com a lâmpada, tem que ter medos de coisas. Você concentrou tudo num chipzinho. Aquele chipzinho tem as informações todas, você põe o sensor e pronto. Tá chipado. E cada vez mais a gente está vendo essas coisas sendo chipadas. Daqui a pouco a inteligência artificial vai começar a ser chipada e a gente vai começar a comprar aparelhos que fazem não sei o quê, né? Você vai comprar um aparelhozinho, aliás, já tem, né? Tradutor, por exemplo, que você... Não, fala aqui no meu tradutor. Aí a pessoa fala em chinês e o tradutor traduz para você Isso você faz até com o celular, né? Claro. Agora, sabe Mas eu que digo, eu você tive não uma vai precisar ter um experiência. celular conectado à internet, entendeu? Você vai ter um Porque, na trocinho. verdade, o celular está com você sempre, mais do que qualquer coisa estaria, né? Você tem Agora, razão. eu tive uma experiência com algo chipado muito interessante essa semana, porque eu tenho uma excelente televisão, uma televisão gigantesca de 65 ou 66 polegadas. Isso na época que isso era gigantesco, eu não sei mais se isso continua qualificando como gigantesco, na época que eu comprei era. Eu comprei isso que acho que na época das Olimpíadas, ou qualquer coisa assim. Mas foi a última geração de televisão que não era uma televisão compatível com a nossa Antônia. Eu não vou falar o nome dela aqui, Nossa Antônia. porque senão ela vai começar a dar palpite. Alicia. Exatamente. Olha, isso vai ser outra vantagem de ter um estúdio próprio, hein? Nós não teremos essa personagem A se gente vai poder intrometendo. falar o nome dela sem que ela se meta na conversa. Então, mas Não é? você sabe que isso me amargurava, porque eu tinha aquela televisão linda, funcionando QLED. Você imagina, uma QLED é uma televisão boa, né? Eu digo, gente, eu não vou trocar de televisão a essa altura do campeonato, porque ela não conversa com a minha assistente virtual. Isso é muita obsolescência planejada para o meu gosto, muito consumismo, mas, por outro lado, era muito chato isso, né? Porque é uma coisa tão cômoda você dizer, Antônia, me liga o Netflix, Antônia, quero ver o filme tal, Antônia muda de canal. Chama de E eu Alexandra. comprei um negócio chamado Fire Stick, Sim. da Da Amazon. Amazon. Pois é. Isso. Eu já tinha ouvido falar daquelas coisas que você já ouviu falar e tal, mas você nunca realmente faz. Depois você compra e pergunta, mas por que eu demorei tanto tempo para resolver o problema? Espetei ali na televisão. No HDMI, né? É no HDMI que No entra ou no USB? HDMI. No HDMI. E agora funciona com uma beleza. Você pode falar com a Alexandra à vontade.
Eu agora digo, Alexandra, bota no canal meio e pronto. E na hora que eu Muito quero bom. dormir, eu digo, Alexandra, desliga a televisão. Ela desliga. Muito bom. Muito bom. Mas olha aqui, você estava falando em inteligência artificial ainda agora, e eu estou bastante impressionada com a impressão que a inteligência artificial está causando em todo mundo, com a quantidade de artigos e de. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não estou usando essa palavra em vão. O pânico que isso está gerando para todo lado, sabe? Um pânico contido, se você quiser, não é uma corrida, né? Não, ninguém está indo para o subsolo e se fechando dentro de casa, mas o Thomas Friedman escreveu um artigo muito bom essa semana descrevendo o chat GPT, ou a inteligência artificial, como ela se encontra nesse momento, como o momento prometeico, ou seja, o momento que muda radicalmente a estrutura do mundo, tal como o conhecemos. Não, não é brincadeira, ele situa da seguinte maneira, ele diz que nos últimos 600 anos a gente teve a invenção da imprensa, a gente teve a revolução científica, a revolução agrícola, né? Combinada com a revolução industrial, a revolução da força nuclear, a computação pessoal, a internet e agora. Eu não acho que seja exagero, não, por um lado, mas eu acho que tem um quê de incompreensão por outro. O que eu quero dizer com isso? Eu li um. Ler não é exatamente o termo, né? Porque é um conjunto de slides de uma apresentação da Accenture, aquela consultoria, que eu acho que faz uma empacota a história da inteligência artificial de uma forma muito interessante em 3 décadas. Na primeira década do século foi a época do machine learning. O que é o machine learning? Né? Que a gente costuma traduzir em português por aprendizado de máquina. É o avô dessa inteligência artificial generativa das fotos, né, do chat GPT, etc. O machine learning, em essência, é como é que você lida. Teve aquele momento ali, 2005, 2006, que a gente escreveu um monte de matérias sobre Big Data, um monte de dados misturados, tudo mais. O machine learning foi a maneira como nós resolvemos o Big Data. Quer dizer, como é que você... Eram algoritmos que mergulhavam lá no Big Data, daquele bando de dados, e saíam encontrando padrões. E aqueles padrões, ele te mostrava quais eram os padrões e você conseguia perceber coisas, perceber comportamentos que se repetiam, em que circunstâncias esses comportamentos se repetiam, tudo mais. Os algoritmos das redes sociais são baseados em machine learning, né? Ele decide que posts que vão ser mais populares, quais que vão ser menos, para que tipo de público, e sai distribuindo. Aí, na sequência, na segunda década do século, você teve o deep learning, que é um aprendizado profundo. Isso eu não vejo muito deep learning traduzido. Mas o deep learning é o que permite, a segunda geração do machine learning. O deep learning, em essência, é um machine learning, um aprendizado de máquina mais profundo, com mais capacidade de processamento. Consegue ver mais dados mais rápido e encontrar. Então, o carro que dirige por conta própria é por causa do deep learning. O Google Photos, que identifica os nossos rostos, é por causa de deep learning, né? Que sai distribuindo e tal. E agora a gente está na terceira geração, que é essa inteligência artificial generativa que produz texto, que produz imagem, que dá alguns meses vai estar produzindo vídeo, já tem vários já tem vários sistemas que criam vídeos, só não tem nenhum público, né?
Você tem já pelo menos que a Adobe lançou, que limpa a voz, tem ruído de fundo, esse tipo de coisa, ele isola a sua voz e limpa. Você tem um que é muito interessante, com o qual eu estava brincando outro dia, tem alguns que tem o vocal, tem a música. Você quer fazer um karaokê? Ele separa o vocal da música. Essa é sensacional, né? Então você joga o MP3 lá, ele gera dois arquivos de áudio, um só com vocal, outro só com a música. E é perfeito. Você. Então, Cora, não é que eu esteja discordando de todo mundo, tudo mais, mas esse troço está acontecendo há 15 anos e 16 anos, Sim. 17 anos. Não, Entendeu? isso E está. cada momento está se desenvolvendo um pouco mais. Mas o que eu acho é que a gente chegou naquele momento em que as pessoas se deram conta do que está acontecendo e, por outra, ficou ao alcance de todo mundo. Porque até aqui, enquanto está em machine learning e tal, ele está nos bastidores, você não está criando ele você mesmo. Quando você entra num bate-papo, ou você manda ele fazer um desenho, ou você pede para ele escrever um texto, ou você tem uma conversa, ele se torna. Ele deixa de ser abstrato, sabe? Ele se torna uma presença real. Uhum. E as pessoas começam a entender também onde isso pode bater. E onde isso pode bater é tirar um monte de emprego, num primeiro momento. Eu acho que depois ele vai criar empregos especializados à maneira dele, mas o primeiro impacto, certamente, é acabar com um monte de empregos. Então, você tem legisladores preocupadíssimos, você tem gente de tecnologia preocupadíssima. Enfim, você tem um pânico. É pânico mesmo, Pedrinho. Eu acho que a palavra é essa, sabe? As pessoas Não, estão. É porque nem sempre pânico é a pessoa sair pela rua arrancando os cabelos, mas há uma preocupação geral a que ponto nós chegamos com essa ferramenta. E é uma ferramenta que se auto-aperfeiçoa. E você tem também algumas coisas, sei lá, tipo o Papa com aquele casaco Michelin. Casaco de neve que parece boneco do Michelin. Isso Né? viralizou essa semana. Quem não Assim como teve. na semana passada, Cora, desculpa, eu te interrompi. Na semana passada viralizaram aquelas fotos do Trump sendo preso. É verdade, mas as fotos do Trump sendo preso, elas podem te levantar um sinal de alerta, porque é um acontecimento. É muito extraordinário, né? Então você diz, não, isso pode ser fake, isso te chama a atenção. O Papa com aquele casaco, não. E é por isso que viralizou, eu acho, e é isso que dá o que pensar, porque é perfeitamente normal o Papa com aquele casaco. Só que não. Só que não. Não há nada naquela foto. Porque você diz o Papa estava com frio, botou aquele casaco, pronto. E daí? Então, a gente tem você um tem toda outro razão. limite. Como é que a gente vai acreditar no que os nossos olhos estão vendo? Isso é outra coisa, é complicado, porque para você perceber que aquilo ali é inteligência artificial, aquilo ali foi feito pelo Dreamscape, esqueci agora, enfim, alguém deu as instruções, fez esse troço e soltou. E as pessoas ficaram na maior dúvida se tinha inteligência artificial na parada ou não. Então, você imagina, se você vai prestar atenção, você vai ter que passar tudo que é imagem que você vê, por trivial que seja, a um escrutínio desses. No fim, o que entrega essa imagem do Papa é o crucifixo, porque o Cristo não está lá muito bem definido, é a mão dele segurando uma caneca, também não é nada que você preste atenção, e a sombra dos óculos que não está muito perfeita.
E está ficando cada vez mais. Cora, Dá o que pensar, não dá? não, é claro que dá o que pensar. E a gente tem que ver, e eu acho que isso é um ponto-chave nessa história, que é o seguinte, né? O Midjourney 5. O Midjourney 5 saiu agora em março. O Midjourney 3 saiu em agosto do ano passado. Que é uma das melhores inteligências artificiais para imagem, né? Foi o Midjourney que fez essa imagem do Papa. Sim, foi. Essas imagens extraordinárias têm sido. Então a gente está numa fase. Uma fase de alto impacto mesmo. Isso vai acelerar ainda mais. O momento prometeico, olha, proteico. Eu nem sei se essa palavra existe em português, prometeico, mas ele diz Promethean moment, né? Mas, Cora, a trança é um bom nome, hein? A trança é um ótimo nome, né? É um ótimo nome. Pois é. Olha, livro da Letícia Colombani, francesa. É uma história linda. Está virando filme, por isso eu trouxe para cá. Ele foi lançado como livro aqui no Brasil há 1 ano ou 2, e agora ele está tendo essa adaptação. É uma história muito bonita sobre 3 mulheres, 3 vidas diferentes, 3 continentes, como as pontas de uma trança, né? Os 3 pedaços de uma trança. São histórias que têm a ver com o cabelo e com a trança. Então, você tem uma das personagens, é uma Dalit indiana. O que é uma Dalit? Uma Dalit é uma intocável. Aquela casta que é a pior de todas. É a pior de todas as castas na Índia. Então, a menina dessa casta, sem perspectivas na vida, com tudo contra ela. Isso na Índia. Depois, nós temos uma moça chamada Júlia, na Itália, que herda o negócio de perucas do pai. É uma pequena fábrica, tudo feito à mão, lindo, produtos maravilhosos, mas está sofrendo com a concorrência chinesa e de todos os cantos, produtos baratos, enfim, está indo à falência. E ela herda esse negócio. E não sabe o que fazer, porque essa fábrica dela é na Sicília e as pessoas não doam mais os cabelos e não encontram mais cabelos. E, finalmente, você tem uma outra mulher chamada Sara. Sara tem câncer. E aí perde o cabelo. E perde os cabelos. Então, como as vidas dessas 3... E Sara está no Canadá. Então, como a vida dessas 3 mulheres se entrelaça como uma trança. É muito delicado, muito bonito o livro. Eu não vou contar mais, porque senão eu dou spoiler. Mas ele é muito bonito. A ideia é muito bonita, a ideia de trançar essas 3 vidas, porque não é linear. Você vai lendo um capítulo sobre a vida de uma, a vida da outra, a vida da terceira. E todas essas vidas impactam de uma maneira ou de outra na vida de uma, na vida de outra, e na vida da terceira. E, no fim, você tem uma linda trança de histórias. Que coisa tão simpática, que tão bem pensado, tão curioso. Legal. Não é bonitinho? Cora, você lê muito. Você lê muita coisa diferente. Eu acho isso fascinante. Eu tenho que parar de ficar lendo só livro de ciência política. Cara, mas sabe o que é?
O Segredo, as pessoas me dizem, como é que você lê tanto? Eu digo, é que eu quase não assisto televisão. Eu estava falando desse problema da minha televisão que não se comunica com a minha Alexandra aqui. E por que eu demorei tanto tempo? Eu demorei tanto tempo porque eu não ligo nunca. Entendi. Então, Entendi. o tempo da gente é limitado, né? Porque também alguma coisa eu tinha que não fazer. Mas eu A achei esse economia da livro atenção. muito bonitinho, sabe? Uma graça, uma É graça. uma graça, vai dar. Se fizerem uma adaptação legal, vai ficar lindinho. Ela é cineasta, a autora, tá? Ela é cineasta, Ah, roteirista e atriz, aliás. engraçado que me lembrou um pouco aquele filme do Kieslowski, A Dupla Vida de Veronique. Ah, é um pouco isso. Embora fossem mulheres idênticas, uma Verônica, outra Veronique, uma polonesa, outra É. francesa, e a Irene Jacob, eu acho que faz, mas é um pouco essa brincadeira com duplo, né? Claro, uma graça. E a gente se vê na quinta-feira, né? Ó, e num cenário novo. E sem essa Ó. pessoa atrapalhando a gente, como ele atrapalhou hoje, hein? Ah, se devia levar a pessoa. É ruim, hein? Claro, até quinta, então. Até quinta, até o nosso novo cenário.